Oi, tudo bem? Professor Vini na área para darmos sequência na nossa aula sobre Guerra Fria. Veja bem, nesta videoaula agora nós falaremos sobre três guerras, três conflitos que estão presentes dentro do contexto da Guerra Fria. Primeira, e elas não são frias, diga-se de passagem. Primeira guerra que nós vamos falar, Guerra da Coreia. Segunda guerra que nós vamos falar, Guerra do Vietnã. E uma terceira, um pouco mais deslocada, mas depois eu te explico, a Guerra do Afeganistão. Vem comigo então, vamos aprender um pouco sobre isso. Tem algumas coisas bem interessantes. Primeiro, meus queridos, vamos falar um pouquinho, vamos pegar um canetão aqui, vamos falar um pouquinho sobre a Guerra da Coreia. Olha só, vamos lembrar que a Coreia é uma península, pequena península, tá? Que está, de certa forma, acoplada à China. Ela faz fronteira com a China. E aí, é muito importante você saber disso, né? Apesar da gente ainda não ter estudado necessariamente nessa sequência, que no ano de 1949 a China vai virar comunista. Então vamos lá, vamos se localizar para te não se perder. Quando é que termina a Segunda Guerra Mundial? 1945. Tá aqui, ó. Esta é a nossa primeira data aqui, 1945. Ali termina a guerra, ok? Bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, Japão rendido, Ásia pacificada. Que o nosso contexto hoje aqui basicamente é asiático. O que vai acontecer em 1945? A Coreia, né, tá aqui a nossa península, ela vai ter uma invasão de tropas aliadas, né? Porque os aliados é que derrotaram os países do eixo. Esses aliados, né, eles vão ter dois futuros aí distintos. Porque nós temos aliados que são capitalistas e aliados que são comunistas. Então, essa pequena península aqui, ela passou a sofrer influência das duas nações da Guerra Fria, né? Sobretudo ao norte, influência da China, professor. Não, da União Soviética, ok? União Soviética, tropas soviéticas. Lembra uma coisa, apesar da China estar aqui, um pouco mais ao norte aqui, região de Vladivostok, se tivesse um mapa aqui, pertence à Rússia, à União Soviética. Ela vai até lá próximo ao Japão. O Japão estaria aqui nesse meu mapinha. Então a União Soviética também está próxima. E as tropas soviéticas estavam presentes na Coreia, junto com as tropas americanas. Bueno, então o que acontece? Em 1945 é feito um primeiro tratado, que pega como limite o paralelo 38 e determina que ao norte desse paralelo 38, essa linha imaginária, as tropas então comunistas, as tropas soviéticas, poderiam se posicionar e ajudar no processo de reconstrução, ok? A mesma coisa ocorreria com o pedaço da Coreia que ficasse, portanto, ao sul do paralelo 38. Então, este tratado determinou esta divisão administrativa. Mas aí, como eu estava te falando, em 1949, a China, até vamos anotar aqui para ti depois lembrar e estudar isso, 1949, a China vira comunista. E aí, a geopolítica e a influência desta região dão conta de que o comunismo está se consolidando, melhor dizendo, se consolidando na Ásia. Então nós temos aí China, um país gigantesco, todo ele lá na Ásia. União Soviética, um pedaço da Europa e o resto tudo na Ásia. Então tu vai imaginar que a Coreia é desse tamanho. E essa influência do comunismo começa a estar cada vez mais presente. Bueno, o que vai acontecer? O norte da Coreia, sob influência de líderes comunistas, que tem apoio também entre
né, a União Soviética e a China, resolve fazer uma ofensiva. O que significa isso? Um ataque, né, em direção ao sul. Eles vão construir túneis para invadir secretamente a Coreia do Sul. E vão ultrapassar essa linha imaginária aqui e vão atacar o sul mesmo. Eles vão chegar até a conquistar a capital Seul, capital, né, do que hoje seria a Coreia do Sul. Então, com essa invasão é que tem início a Guerra da Coreia. A Guerra da Coreia é uma guerra civil, tá? Que vai de 1950 a 1953. São 3 anos de guerra entre coreanos que estão no norte e coreanos que estão no sul. Depois eu te explico essa parte um pouco melhor. Então, o que vai acontecer com a invasão, né, dos coreanos que estão no norte? Os coreanos que estão no sul solicitam uma ajuda. Na verdade, eles nem precisaram solicitar, mas os Estados Unidos, então, resolveu enviar tropas, soldados. É verdade que foram poucos comparados com esse segundo conflito que nós vamos falar daqui a pouquinho, que é a Guerra do Vietnã. Mas eles deram suporte, principalmente, né, em termos de equipamentos, munição, aviões, navios, para que o sul da Coreia, então, conseguisse se reorganizar militarmente e dar o contra-ataque, o devido contra-ataque ao norte da Coreia. Muito bem, o que vai acontecer? O sul expulsa o pessoal do norte e ainda avança em relação à capital do que hoje é a Coreia do Norte, Pyongyang, e vai chegar até o território chinês. E aí, meus queridos, é que a gente tem uma questão polêmica envolvendo a Guerra da Coreia. Por quê? Porque esse ataque, esse apoio americano, ele foi mentalizado e executado por um general americano chamado Douglas, vou tirar esse negocinho aqui, MacArthur, tá? Que era o Senhor Ásia, né? Ele era muito respeitado entre os americanos por toda a configuração, toda a logística da guerra no Pacífico. Então, Douglas MacArthur lidera essas tropas do sul para o norte, invade o norte, dominam Pyongyang e se aproximam da China. Mas aí o que vai acontecer? O Douglas MacArthur é demitido, ele é afastado pelo governo americano da sua função aqui. Por quê? Porque ele queria atacar a China. Ele queria declarar guerra à China e bombardear as principais cidades chinesas. Mas aí os americanos disseram, não, meu filho, é para combater o comunismo, mas nem tanto. Vamos lutar nesses países menorzinhos aqui, deixar os peixes grandes, que peixe grande é mais complicado. Ou seja, os americanos não quiseram ter uma guerra declarada com a China. E aí o Douglas MacArthur é afastado e a partir desse momento as tropas recuam aqui e basicamente voltam a estar como elas deveriam estar lá no Tratado de 1945. Como é que a guerra termina? Em 1953, veja bem, é assinado um armistício. O que é um armistício? É um cessar-fogo. Mas vamos responder minha pergunta. Como que a guerra termina? Não ouvi? A guerra não termina, meus queridos. Até a hora da gravação deste vídeo, 2020, ano 2020, estamos em agosto de 2020, não temos um tratado de paz selando o fim desta guerra. Ou seja, em tese, nós ainda temos um conflito entre essas duas regiões da Coreia. E aí, claro, tu vai saber o que eu vou te dizer já. O que aconteceu depois do armistício? O surgimento de 2 estados independentes, a Coreia do Norte
portanto, de influência e regime comunista, e a Coreia do Sul, um outro país, um segundo país de influência capitalista. Mas até hoje, o estado de guerra, em tese, permanece porque eles não assinaram um tratado de paz. E aí, ainda vale essa linha aqui, o paralelo 38, como a separação das Coreias. Nos últimos anos, houveram cenários de aproximação entre os principais líderes dos dois países, mas também houveram cenários de distanciamento. Enfim, até o momento o conflito não foi resolvido. Segunda guerra, Guerra do Vietnã. Veja bem, eu fiz aqui para ti um outro desenho. Eu botei a Coreia bem maior do que o Vietnã, mas isso é porque eu sou um boca aberta, porque a Coreia não é maior que o Vietnã. Mas enfim, aqui é só para que isso fique bem ilustrado para você. Por isso que eu fiz aqui o Vietnã também como uma península, porque de fato é uma península. Mas é maior, é mais extensa essa península do que a península da Coreia. A península do Vietnã, ela teve um outro nome ao longo da sua história. Veja bem, aí é importante tu fazer essas associações no teu raciocínio, aí nos teus estudos. Durante o século XIX, final do século XIX, início do século XX, o que aconteceu com os países asiáticos, com muitos desses países asiáticos? Eles foram o quê? Colônias, isso, europeias. Esse processo de colonização a gente chama de neocolonialismo ou de imperialismo. Muito bem. O que vai acontecer com o Vietnã? O Vietnã tinha outro nome e ele era uma ex-colônia, o quê? Francesa. Qual era o nome antigo do Vietnã? Vamos botar 2 pontos aqui. E tu anota aí. Indochina. Indochina é o nome anterior do Vietnã. Então vamos de novo. Quando é que termina a Segunda Guerra Mundial? 1945, professor. Isso aí, muito bem. Palmas para ti. 1945 termina a Segunda Guerra Mundial. O que acontece depois? Qual é que é uma das consequências do fim da guerra? É um processo que a gente chama de, vamos botar aqui uma flechinha, descolonização afroasiática, que é quando essas ex-colônias proclamam as suas independências. Então, esta é considerada por alguns historiadores como a primeira guerra do Vietnã, a guerra da independência em relação à França. Esse processo ele vai durar mais ou menos de 1945 até 1955, 54, 55. Quando então o Vietnã se liberta, né, dos seus laços coloniais e vira então uma nova nação e passa a se chamar Vietnã. Muito bem, mas no momento que ele se desvincula da França e acaba com esse colonialismo, é uma nação livre, certo? Nem tanto. Por quê? Porque aí nós estamos vivendo a Guerra o quê? Fria. E nesse processo da Guerra Fria, o que é que está acontecendo? Uma disputa entre capitalistas e comunistas pelo domínio, pela hegemonia mundial. Muito bem. Aí é que vem o que nos interessa. Porque assim como a Coreia, nós vamos ter o Vietnã também separado, também dividido entre os países que venceram a guerra. E aí nós temos de novo a referência de um paralelo. Na Coreia é o 38, aqui é o paralelo 17, tá? E aí mais ou menos a mesma coisa. O Sul deveria ser de influência capitalista e americana, e o Norte, também agora com influência chinesa, porque a China, tu aprendeu antes, 1949, Mao Tse-tung vai fazer a Revolução Comunista na China, ser o líder dela, né? Mas o Norte, então, passa a ser de influência comunista. Perfeito? Muito bem. Aí o que é que vai acontecer? Mais ou menos parecido com o que ocorreu lá na Coreia. O norte da Coreia
com a liderança de um homem, um veterano da Guerra da Independência, né, da libertação da França, chamado Ho Chi Minh, cria um exército popular, um exército de camponeses, de pequenos agricultores, de operários, que tinham o sonho comunista. E esse exército do norte, esse exército dos comunistas, vamos anotar aqui, comunistas do Vietnã, eles recebem um nome. Qual é o nome? Eles eram conhecidos como os Vietcongues. E aí talvez tu deva lembrar de uma canção, se é que tu ouviu na voz dos Engenheiros do Havaí, como eu ouvi. Mandado foi ao Vietnã lutar com Vietcongs. Já viu essa música? Muito bem. Foi mandado ao Vietnã lutar com Vietcongs. Mandado foi ao Vietnã lutar com Vietcongs. Muito bem. Esta é uma música que faz referência a esta palavra. Então lembre-se que Vietcong são os lutadores que defendem o comunismo, a implementação do comunismo no Vietnã, e são liderados por quem? Ho Chi Minh. Nesta época da guerra, a capital do Vietnã chamava-se Saigon. Mas hoje, meus queridos, a capital do Vietnã faz uma referência e ela é conhecida como a cidade Ho Chi Minh, capital do Vietnã. Então, homenagem a esse líder comunista. Por quê? Porque a partir do poder deste homem de liderança, da ajuda que vem do exterior também, chineses, mais soviéticos, o que eles vão fazer? Vão fazer a mesma coisa que ocorreu lá na Coreia. Vão atravessar o paralelo, vão ultrapassar o paralelo que dividia o Vietnã e vão atacar o sul. Quando ocorre esse ataque das tropas do norte do Vietnã, as tropas Vietcongs, tocam um alerta nos Estados Unidos, um sinal de alerta nos Estados Unidos. Esse sinal de alerta é conduzido pelo general Eisenhower, que acabou inclusive se tornando presidente dos Estados Unidos. Então o presidente Eisenhower vai dizer uma frase, vai criar uma expressão que a gente vai conhecer como o efeito dominó. Então, esta é uma atuação associada ao presidente dos Estados Unidos. O que ele quer dizer com o efeito dominó? Talvez quando tu era criança, tu brincou de botar as pedrinhas de dominó, pelo menos eu fazia isso, né? Talvez tu tenha feito também, botar assim uma pedrinha do ladinho da outra, dominó. E daí tu bate assim, uma na outra, tum, 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 e tudo vai caindo, né? Então isso é o efeito dominó. Um que derruba, que vai derrubando os outros. Qual que é o perigo do efeito dominó? Para o general Eisenhower, que agora é presidente dos Estados Unidos, é melhor segurar o efeito dominó. O que é o efeito dominó? O efeito dominó seria o efeito do avanço comunista na Ásia, certo? E para isso o general Eisenhower, então, vai ser um personagem central nessa nossa história, porque a partir dele, né, nós vamos ter sempre essa preocupação. E aí nós vamos ter os presidentes americanos usando essa expressão dele aí para intervir em países do leste asiático, né? Sobretudo o oeste asiático, sudeste asiático. O que vai acontecer? Nós vamos ter os americanos enviando tropas para lá. E não são poucas, são milhares de tropas. Ou seja, diferente do que ocorreu aqui na Coreia, no Vietnã nós vamos ter o envio maciço de homens mesmo para tentar o quê? Ganhar a guerra. A ideia era destruir os Vietcongs e tornar o Vietnã à força um país capitalista. Muito bem. O que é que vai acontecer? Os americanos chegam lá, há uma supremacia, né? Afinal de contas, o melhor exército do mundo, com as melhores armas, chega lá e eles não conseguem derrotar esses Vietcongs. Os Vietcongs, liderados pelo Ho Chi Minh, tinham várias técnicas e táticas de guerra, de guerrilha, na mata, na selva,
que conseguia empreender derrotas ao exército americano. Então, os Estados Unidos começaram a utilizar algumas táticas consideradas táticas não muito ortodoxas de guerra. O que eles começaram a fazer? Começaram a usar armas químicas. A mais famosa foi uma bomba chamada napalm, tá? Mas eles vão usar agente laranja, eles vão usar bombas de fósforo, enfim, bombas químicas. Essas bombas químicas, elas eram direcionadas ao exército Vietcong, mas elas também provocaram a morte e ferimentos em vários civis. Nós temos uma foto muito famosa da Guerra do Vietnã, dá um Google aí para ver essa foto, para ver a foto da menininha do Vietnã. Só tu botar assim, menina do Vietnã, que vai achar. O nome dela, Pan Thi Kim Phuc. Pan Thi Kim Phuc hoje é uma membro da ONU, é uma mulher que representa a luta pelo fim da utilização de armas químicas no mundo. Ela é uma pacifista, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz, se eu não me engano. E a Pan Thi Kim Phuc, ela era uma menininha, acho que de uns 8, 10 anos mais ou menos, quando uma bomba de napalm caiu na vila onde ela estava e ela teve o seu corpo queimado. Ela tirou as roupas, então ela ficou pelada, por quê, né? Porque as roupas estavam pegando fogo, ela se livrou das roupas incendiando. E aí, um fotógrafo, um cinegrafista, mas também um fotógrafo, pegou a cena dela correndo do ataque de napalm, cercada por soldados americanos que estavam invadindo a vila. Resultado, a fotografia foi parar nos jornais do mundo inteiro e, inclusive, ganhou o prêmio Pulitzer, que é o prêmio mais nobre da fotografia mundial. O que isso gerou? Problemas de opinião pública nos Estados Unidos, porque os americanos estavam pagando impostos para provocar uma guerra, né? Para matar crianças inocentes lá na Ásia. E qual era o propósito? Talvez pouco propósito. Enfim, guerra é sempre questionável. E aí o que aconteceu? Começou a ter manifestações contrárias, desculpa, começaram a haver manifestações contrárias ao governo americano. Uma dessas manifestações, tá, que a gente sempre celebra e fala, né, nas aulas de história, que está relacionada a esse contexto da guerra do Vietnã e a esses problemas todos da guerra, é Woodstock, o Festival de Música de 1969. Esse festival de música, ele é um dos principais elementos do que a gente chama de, vamos botar aqui de verdinho, contracultura. Nota isso, marca isso, isto geralmente é tema de prova, de Enem inclusive. Contracultura, que é um movimento então contrário à cultura americana de dominação, contrária ao capitalismo de consumo, contrária a vestimenta ocidental padronizada, a comida padronizada, essa ideia toda que os americanos vendem, então, e o mundo, né, adere. Contracultura seria, então, se posicionar contra esse mundo. E aí, um dos exemplos de contracultura foi também o movimento hippie. Tá? O movimento hippie, ele nasce também nesse contexto da Guerra do Vietnã. Então, se tu assistir alguns filmes que falam sobre a Guerra do Vietnã, tu vai lembrar do quê? Movimento hippie. Mas para o vestibular ou para Enem, tu vai lembrar do quê? Contracultura. Esse é o nome deste movimento. Muito bem. Para a gente terminar a Guerra do Vietnã, vamos lembrar que a Guerra do Vietnã, o final da Guerra do Vietnã, ele ocorre após várias manifestações americanas, mas também graças a um acordo, né? Ou na verdade vários acordos, mas eles ficaram conhecidos como os Acordos de Paris. Isso vai ocorrer em 1975 e tem a ver com a retirada das tropas americanas do Vietnã. E aqui tem um tema um tanto polêmico, né? Mas que é difícil negar, que a Guerra do Vietnã seria a única guerra que os americanos participaram até hoje
e que eles não venceram. O que aconteceu? Eles retiraram as tropas. Aí alguns vão dizer que eles foram derrotados, outros que eles simplesmente tiraram as tropas, mas enfim, eles não saíram com a vitória e o Vietnã se tornou todo ele um país comunista, ok? Mas eu coloquei aqui uma outra palavra para ti. Por quê? Porque um dos fatores que fizeram acelerar esses acordos de Paris e a retirada das tropas foi um escândalo, chamado escândalo de Watergate. O presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, mandou espionar o candidato da oposição a ele, do Partido Democrata, que tinha uma sede num edifício chamado Edifício Watergate. Só que o presidente dos Estados Unidos usou agentes da CIA para fazer isso. E mesmo se não tivesse usado, é ilegal, mas não poderia também usar agentes do Estado. Resultado, isso virou um escândalo e acabou com a renúncia do presidente Richard Nixon. Pergunta: o que Richard Nixon, Fernando Collor e Dilma Rousseff têm em comum? Isso mesmo, eles sofreram processos de impeachment. Mas o Nixon e o Collor têm mais uma coisa em comum. Ambos renunciaram para não perder seus direitos políticos. Depois acabaram perdendo. Mas enfim, esse escândalo então, dessa espionagem, acabou também acelerando o processo de retirada das tropas lá do Vietnã. E assim terminamos com a Guerra do Vietnã, com então essa derrota americana. Muito bem. Última partezinha da nossa aula, agora um pouco mais rápida, mas não tão simples ou tão fácil assim. Vamos falar de um país do meio oeste asiático, né? Um país do Oriente Médio, o Afeganistão, a Guerra do Afeganistão. Mas veja, cuide um pouco, porque esse assunto, né? Ele é um assunto que está meio de intruso nesta aula. Por quê? Porque a ideia da aula é de falar sobre Guerra Fria. Muito bem, e aqui tem uma parte que tem a ver com a Guerra Fria. Qual é a parte? É que a partir dos anos 70, no começo dos anos 70, houve um golpe militar, então militares chegaram ao poder no Afeganistão, mas em 1978 ocorreu então um golpe comunista no Afeganistão. Ou seja, o Afeganistão passou a ser também um país asiático comunista. E talvez é por isso que ele esteja nessa aula, o Afeganistão. Porque a Coreia, comunista, a Coreia do Norte, Vietnã, todo ele comunista. Aqui do lado do Vietnã tem um país chamado Camboja, que foi governado pelo Khmer Vermelho, um dos maiores ditadores da história, chamado Pol Pot, comunista. E agora Afeganistão. Todo mundo precisa saber que nos anos 70 o Afeganistão foi comunista. Foi comunista até quando, professor? Até 89. O que aconteceu em 89? Queda do Muro de Berlim, o fim da Guerra Fria, e aí o Afeganistão vai deixar de ser comandado pelos comunistas. E aí, meus queridos, aprenda isso, a Guerra Fria termina. Mas o problema associado ao Afeganistão, que nós ainda temos que falar, ele continua. Por quê? O que é que vai ocorrer no Afeganistão? Então, saem os comunistas, certo? Quem é que entra no lugar dos comunistas? Um grupo político chamado de Talibã. Esse grupo político chamado Talibã vai ter dinheiro que vem da Arábia Saudita, dinheiro que vem do petróleo, que é vendido para os americanos. Então, de certa forma, é dinheiro americano que chega até o Afeganistão. Já estava chegando, porque os americanos estavam já combatendo os comunistas ao longo dos anos 80. E esse grupo, então, que tem dinheiro americano, chega ao poder. O nome dele, Talibã. Muito bem. Talvez tu já tenha ouvido falar do Talibã. Por quê? O que é que aconteceu com o Talibã? O Talibã se associou a uma célula terrorista chamada Al-Qaeda. Uma célula fundamentalista islâmica que Al-Qaeda mais Talibã atacou em 2001
o edifício chamado World Trade Center, lá na ilha de Manhattan, em Nova York. O World Trade Center, tu deve já ter visto essas imagens, foi atacado então por aviões, o Pentágono também foi atacado, teve um avião que foi derrubado, mas enfim, esse ataque terrorista então, ele acabou provocando uma reação dos Estados Unidos. Quem fez o ataque? Osama Bin Laden. Osama Bin Laden era da Al-Qaeda, associada ao Talibã, que governava o Afeganistão. Quem era o presidente dos Estados Unidos nesse ataque? George W. Bush. E o que ele ordenou? O ataque ao Afeganistão. Ele ordenou, então, a invasão americana ao Afeganistão. Nome do presidente? Presidente Bush. George W. Bush. E aí nós vamos ter, meus queridos, já nos anos 2000, a famosa Guerra do Afeganistão. Mas essa guerra do Afeganistão, retirada das tropas, já no governo Barack Obama, que tem uma ligação com a guerra da Síria, nós falaremos em outra aula. Hoje é importante só tu entender que esse regime comunista no Afeganistão é um exemplo lá de guerra durante a Guerra Fria entre capitalismo e comunismo. Mas como já deixa o gancho para ti nessa aula aqui, Talibã, quando sai os comunistas, se associa ao Al-Qaeda que ataca os americanos. E aí tu vai somando esses conhecimentos e vai te ajudando. Beleza? Espero que tenha entendido. Essa então era a nossa segunda parte sobre a aula da Guerra Fria. Veja que é um tema um tanto complexo, estude, qualquer coisa é só me chamar aí que eu te ajudo. Valeu, um grande abraço!